A Rádio Conectado segue na programação da Digitalx 2022, produzindo muitos podcasts para vocês, trazendo gente muito importante, muito interessante. E esse caso também não é diferente, né? A gente estava aqui andando, né, pela feira e de repente encontrou o nosso querido Bruno Berezaga, né? Ele que vai contar um pouco sobre a trajetória dele no e-commerce. Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo, Gustavo. Obrigado pelo convite. Sou um parceiro de longa data da CRP Mango e, enfim, a ideia é contar um pouquinho dessa trajetória de 17 anos de mercado, no mercado digital, me transformando num profissional atuante no mercado de e-commerce. Não sei se começo a te contar agora um pouco disso. Sabe, falar, não, como é que foi? Como é que começou? Como é que você teve essa ideia de trabalhar com isso? Sempre foi seu sonho? Ou você caiu de paraquedas e foi algo que você se apaixonou? Cara, eu sempre vivi o mundo de tecnologia desde muito pequeno. Meu irmão era um cara de tecnologia, formado em ciência da computação, então eu tinha computador desde pequeno. E por estar ligado a isso, eu acabei me conectando a uma empresa que é a Dinamize, inclusive um dos presentes aqui no Digitalx hoje, expondo aqui com um stand. E o interessante disso foi que eu me aproximei e não entendia nada da área, porque naquele momento também não existia nada. E eles eram uma empresa de CRM que tinha algumas... era uma agência digital que estava se transformando numa empresa de produto. E eu peguei esse momento e acabei entrando no início da empresa deles. E isso, e-mail marketing é algo que a gente vive e continua seguindo desde aquela época, desde a criação do e-mail até hoje. É uma mídia que continua muito forte, as pessoas não se dão conta disso, especialmente porque o custo de aquisição de um cliente é muito alto hoje ainda, né? Então, quando você consegue trabalhar a sua própria base de clientes, isso favorece bastante. E isso me deu um pouco de propriedade no mercado digital. Já trabalhava 6 anos na Dinamize com e-mail marketing e eu fui conectando pessoas e de repente eu tive um convite da minha família que era atacadista do mercado de presentes e decoração, tinha fabricação, e o meu irmão de tecnologia que tinha um gateway de pagamento, ou seja, a gente tinha lá todos os conhecimentos necessários. E de repente eles falaram, cara, você vai ser o dono de um e-commerce. Logo assim, né? Desse jeito, fala, olha, você vai ser, pronto, acabou. E obviamente é muito diferente daquilo que eu fazia. Então eu tinha bons contatos já, mas nunca tinha vivido, isso 11 anos atrás, a possibilidade de operar uma loja, um e-commerce. E foi uma descoberta. Naquele momento, o e-commerce no Brasil ainda engatinhando bastante. Eu ouso te dizer que o e-commerce ainda está engatinhando, apesar do volume de negócios que a gente vê. Parecia um gato. Tá bem barulhento aqui, né? Depois do almoço ficou barulhento, a galera ficou um pouco mais empolgada, mas tudo bem, pode continuar. E naquele momento eu acabei descobrindo, né? Fiz escolhas de tecnologias globais, você tinha muito pouca informação local, especialmente mais acadêmica sobre e-commerce, então você aprende na marra, na prática, conversando com as pessoas, e isso me deu uma bagagem, uma construção de ter sido lojista. Eu fui lojista durante 4 anos, não fui investido, era uma empresa, uma loja de presentes e decoração que chamava Maria Presenteira, era linda, as mulheres adoravam. A gente tinha uma característica principal que era, a gente tinha um tráfego muito orgânico, especialmente, não gastava quase com mídia, o que era incrível, mesmo para a época e para hoje seria ainda mais incrível. Trabalhava muito com as redes sociais, naquele momento onde as redes ainda não exigiam que você pagasse tanto. E infelizmente o grupo econômico do qual eu fazia parte quebrou, que era um grupo maior do que a minha empresa. A gente tinha um faturamento isso 8 anos atrás a gente faturava cerca de 100 a 120 mil reais, gastando praticamente zero de mídia, que era muito bom. Então a gente estava break-evado, uma boa empresa, e de repente quebrei e me forcei a voltar para o mercado. E aí eu falei, peraí, vou ter que ir de volta para o lado de lá do balcão. E acabei trabalhando em empresas como a antiga Kaordic, que foi comprada pela Lynx. Então atuei com a América Latina. Tive a oportunidade de trabalhar com todos os países da América Latina e entendi que o Brasil estava bastante avançado perto dos outros países.
E ao mesmo tempo hoje, depois de trabalhar, fazendo um fast forward, depois de trabalhar numa empresa canadense, eu vejo o quanto a gente tem aspirações e ideias similares de qualquer outro lugar do mundo, mas a aplicação nossa ainda é um pouco atrasada perto de países como, obviamente, os Estados Unidos, nem se falar com China, né? Mas, só para completar a trajetória, depois da Kaord, que se tornou Lynx, eu trabalhei na Vetex, que é uma importante empresa do mercado de e-commerce brasileiro, uma plataforma, talvez a maior plataforma enterprise que a gente tem aqui. Trabalhei sempre com parcerias na área de business, sempre ajudando as empresas através de canais a criarem os seus projetos de e-commerce, porque afinal eu já tinha aquela vivência de ter operado durante 4 anos, então ajudava as agências. E por último cheguei na Shopify. Assim, já passei por outras empresas também, passei pela Yami, que era um grande parceiro Oracle, foi comprado pelo PagSeguro, e Shopify foi minha última casa, onde eu passei 2 anos e meio. É a maior plataforma de e-commerce do mundo, SaaS, né? Com mais de 2 milhões de clientes em 175 países. Então foi uma experiência ter trabalhado numa empresa global, com pouca gente no Brasil, e liderando isso aqui para trazer essa empresa para o Brasil, que é uma das maiores do mundo, uma empresa de 50 bi de dólares hoje. Legal, bacana. E hoje em dia, depois que saiu da Shopify, tá fazendo alguma coisa, deu uma parada, vai dar uma descansada, tá com projetos futuros? Eu vim pro Digitalks como Berezaga Consulting, porque eu não sou muito criativo. De fato, estou conversando já, eu tenho alguns projetos paralelos que estão acontecendo. Um deles é um evento de networking e integração que chama Copa E-Commerce, que é um evento de futebol do mercado, então conectando as pessoas, fazendo networking, um evento grande para 800 pessoas. Legal. Estou dando algumas consultorias nesse exato momento, mas estou procurando o que eu vou fazer para um futuro breve. Eu não acho que fazer um investimento agora de empreender bootstrap é o caminho para mim. Eu quero talvez trazer empresas do exterior para cá, para que eles conheçam mais do mercado brasileiro, para que apostem no Brasil como o tamanho, a proporção e as oportunidades que existem aqui que ainda não foram exploradas. Você estava falando, né? Falou agora de tentar trazer uma empresa do exterior, e anteriormente você também estava falando sobre o mercado de e-commerce internacional também, né? Que você viveu tudo isso, tudo mais. A gente consegue fazer um paralelo, mais ou menos, detalhar isso tudo? Uma comparação de como é o e-commerce brasileiro com o e-commerce internacional? Cara, eu acho que sim. A gente consegue fazer um paralelo, como eu estava te falando. Eu acho que quando a gente fala hoje sobre temas que fazem parte do dia a dia do e-commerce nacional, a gente fala muito sobre omnichannel e digitalização das empresas, sobre D2C. E a gente está numa linha de conversa que ela é muito similar em qualquer lugar do mundo. Eu acho que a gente elevou a barra no mercado brasileiro. Mas a construção das soluções que a gente criou aqui no Brasil, elas foram feitas à moda brasileira, que significa às vezes mais difíceis do que elas poderiam ser. Então, para fazer um paralelo, uma analogia boba, quando eu penso, por exemplo, em uma tecnologia para e-commerce, hoje, das que existem no Brasil, a gente sempre pensa em um sistema com muitos botões, um robô super complexo de utilizar, que me dá as funcionalidades 1000. E eu vi lá fora, tá, empresas que resolviam o mesmo tipo de problema com complexidade menor. Isso faz com que o varejista brasileiro ele acabe aprendendo a viver num mundo mais difícil, viver num mundo mais complexo. A gente sempre fez isso, né? O Brasil é mais difícil, o Brasil é mais complexo. Mas, quando você vai lá para fora e você quer, sei lá, empreender e montar um negócio novo no e-commerce, é muito mais fácil, muito mais rápido, e você se preocupa muito menos com tecnologia e muito mais com o negócio. Mas por que isso? Porque você acha que o incentivo lá é maior, aqui é um pouco mais difícil, né? Como a gente sabe, inúmeras coisas que tento fazer. Essa parte de tecnologia também, você acha que o Brasil ainda está engatinhando e alguns países do exterior já estão bem evoluídos perante a tudo isso? Eu acho que a gente é fantástico. Eu acho que a gente é inovador. Eu acho que a gente é criativo e a gente consegue prosperar mesmo num cenário absolutamente complexo que a gente vive, tá? O problema é que a gente criou o que a gente criou
sem incentivos do mesmo capital de fora. Então tem empresas que foram investidas muito depois aqui no Brasil. E quando a gente olha para o cenário atual do mercado, em termos de tecnologia para e-commerce, eu não falo só de plataformas, eu estou falando de ecossistema como um todo. A gente tem gente extremamente capaz, mas que talvez pela complexidade do Brasil não tenha olhado olhou primeiro para as necessidades internas do que ter olhado para a dor do cliente, sabe? Em vez de ter olhado para a dor do cliente. Então, o mindset virou já está acontecendo porque outras empresas vieram para cá com essas propostas e eu acho que a gente está agora tentando equalizar um pouco o que tinha acontecido lá atrás. Bom, legal, ficou bem claro, autoexplicativo, né, de tudo. Brunão, muito obrigado, né, por participar desse podcast. Bom, feira tá legal pra caramba, né? A gente tá só no primeiro dia ainda, amanhã tem muito mais. E, pô, fica aí, vamos assistir as outras palestras sem aqui dúvida. no stand da CRP, tá bom? Vou estar por aqui. Valeu, a Rádio Obrigado Conectados, pelo convite. A Rádio Conectados na cobertura da Digitalks 2022. Valeu, Gustavo. Valeu.